Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao episódio da Casulo. Hoje temos para conversar com a gente Marco Romero, ex-office boy e agora CEO da Taking. Bem-vindo, Marco. Obrigado pelo convite, Vladimir. Estamos muito felizes aqui, em nome do Grupo Take, para poder participar com você e com a Casulo esse bate-papo. Legal, Marco. Bom, eu e você, a gente tem uma relação de longa data. Não né? pode falar a idade, hein? Exatamente. E o motivo de eu te convidar hoje aqui é justamente porque a sua história ela é inspiradora, né? Eu te conheço desde criança, conheço bem a sua história, conheço todos os caminhos que você passou, a sua jornada completa, e toda vez que a gente conversa, toda vez que eu vejo você falando alguma coisa, eu falo, caramba, Marquinho, como a gente te conhecia, apesar do seu 1,90 m e pouco. É isso aí, 91. 91, o Marquinho é uma história inspiradora, né? Então eu queria que você começasse, Marco, lá do início. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão em casa, porque geralmente a gente acha que o caminho para chegar lá é impossível, né? A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Então eu queria que você começasse a compartilhar comigo, assim, um pouco da sua história, como que foi a sua infância. Fala um pouco da sua família e o que te inspirou, quem são as pessoas dentro da família, do contato familiar na infância, que ajudaram a construir essa pessoa que o Marco é. Eu tenho uma infância humilde, mas uma infância muito feliz. Eu vim lá da Zona Leste, lá de São Mateus, Sapopemba. Eu tive o privilégio de poder brincar na rua, jogar bola de gude, empinar pipa e ter acesso a coisas boas e coisas ruins. E eu tinha certeza que a única saída minha desses lugares é o estudo. Eu tenho até um episódio que as pessoas acham engraçado, né? Mas eu tinha uns 9, 10 anos, eu estava indo para a escola e mataram uma pessoa na porta da escola. Tinha um rapaz morto lá, estendido lá, com um saco cinza na frente. E aí é o seguinte, o policial falou, quem quiser entrar na escola tem que pular o defunto. Eu soltei até um artigo há uns 2 meses atrás sobre isso. E aquele impacto, né? Se eu pular o defunto, eu entro na escola, aumento o meu conhecimento e saio desse lugar. Eu e mais umas 40 ou 50 crianças, nós pulamos o defunto, entramos para a escola. Eu sempre soube que a única saída de um local desse é o estudo, é o conhecimento. Então, esse é um dos... É engraçado, né? Porque parece um detalhezinho, você fala assim, poxa, quando criança, você não teve isso assim na cabeça, não. Você simplesmente pulou porque você tinha que pular. Exatamente. Mas olhando hoje para trás, você fala assim, poxa, aquele detalhe foi importante na minha vida. Ou aqueles detalhes. Não. Exatamente. Quando você começa a olhar vários detalhes, esse detalhe especificamente que você está comentando agora, você fala assim, poxa, esse detalhe foi um detalhe importante, né? Então, foi algo que realmente marcou e você faz uma analogia hoje como assim, obstáculos. Exatamente. Eu tenho outra imagem que é muito clara. Quem é de um bairro bem humilde da periferia sempre sabe que tem um vizinho que tem um carro mais bonito, que tem uma casa mais legal. E uma vez eu acho que eu tinha a mesma idade, eu estava sentado no portão de casa lá em Sapopemba e passou um rapaz com um Passat Pointer, não sei se você lembra, claro que lembro. Vermelho, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, o que eu preciso fazer na minha vida para comprar um Passat Pointer? Eu fui trabalhando, e eu fui trabalhar fazendo sacolinha para o Carrefour. Com 10, 11 anos, comecei a fazer sacolinha, comecei a vender saco de lixo nas portas de casa. Não me agradou muito, né? Aquele, né, um trabalho bem árduo, mas é aí onde comecei a minha jornada, que eu sabia que eu tinha que vender alguma coisa para poder gerar dinheiro. Então eu comecei a ter, óbvio que eu não tinha uma clareza tão grande que aquilo ia resolver aquilo ia ser o start da minha Marcos, iniciada. mas acho que o que você está falando, as pessoas hoje não, principalmente o jovem, ele não tem noção da importância da gente começar a trabalhar cedo. Eu vejo que cada vez mais aqui no Brasil a gente tenta se aproximar a modelos europeus e americanos, onde as pessoas começam a trabalhar mais tarde, né? Eu também, meu pai tinha uma empresa que construía vassoura e rodo na época, e eu com meus 12, 13 anos eu pregava rodo, pregava vassoura, porque eu saía da escola, não tinha o que fazer, eu queria um dinheirinho, eu ia lá e trabalhava com o pessoal. Hoje você fala assim, é impossível, menos de 14 anos, lei trabalhista, segurança, um monte de coisa, você não poderia, né? Isso vai fazendo com que as pessoas vão se afastando, mas ainda isso, nas classes mais baixas, isso é possível, né? Então,
as pessoas começam a trabalhar mais cedo. E eu percebo que a gente vem perdendo talvez um A pouco essência. da nossa capacidade, da nossa essência, se adaptando, ficando cada vez mais próximos de modelos europeus e americanos. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar, quando eu fui morar na Alemanha, eu trabalhava numa empresa, representava uma empresa de tecnologia brasileira lá na Alemanha. E quando eu fazia algumas reuniões, eu tinha 30 anos na época, o pessoal falava assim, mas como que você tem 30 anos só com essa experiência? Porque as pessoas com 27 que vão para o mercado de trabalho. Eu com 17 eu trabalhava na Volkswagen como programador, né? E não morreu, né? Não. Então, para você ter uma ideia de como as coisas mudaram, né? Então você fala assim, você conta a sua história, você começando a trabalhar cedo, e hoje eu não vejo as pessoas interessadas, eu vejo pela minha filha, eu vejo pelos meus sobrinhos, estudo, 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 o pessoal está cada vez mais preparado, mas na hora que vai para o mercado de trabalho, faltou aquele básico, já que é o lidar com as pessoas, efetivar as coisas do dia a dia, né? Aquele trato comercial, Exato. aquela experiência. Eu acho que o lidar com as pessoas, ter o contato com as pessoas é essencial para qualquer pessoa, independente da profissão que ela vai seguir na vida dela. Uhum. Porque esse tete a tete, esse olho no olho, resolve 99% dos problemas. O e-mail é muito gelado. A mensagem no WhatsApp, ela é muito. Então, cada um entende como vem a mensagem para você. Quantas brigas já saiu com a esposa só por uma escrita errada? Fala assim, nossa, você tá bravo? Você fala, não, eu só tô com pressa, eu não posso. Mas aí eu tenho um detalhe. Eu não tenho briga com a minha esposa porque ela sempre tem a razão. Então eu não tenho esse problema. Mas é muito fria, concordo com você. A frase escrita, ela é muito fria, né? Então o contato, ele é necessário, né? Mas me fala uma coisa. Como que foi a sua trajetória de office boy a CEO? É isso que eu queria entender, né? Quando começou, obviamente a Taken não foi o seu primeiro emprego, como você mencionou, que você trabalhou fazendo sacolinhas e tal. Provavelmente entre fazer sacolinha e ser office boy na Taken, tiveram talvez algumas outras coisas, não sei. Não mais. Eu parei na sacolinha, fiquei preguiçoso até os 12 anos e fui trabalhar só com 15. Com 15. Só com 15 anos só. Então eu comecei como office boy na Take, fiquei entre 6 a 8 meses. Eu sabia que era um trabalho legal, um trabalho nobre, porém, aquilo no quarto ou quinto mês era uma coisa já que não me dava um comichão que eu queria fazer algo mais. E aí eu vi o pessoal do comercial trabalhando e aquilo quando identifiquei, eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. Mas antes disso, eu fui fazer cursos e trabalhar com desenvolvimento, fazer um curso de modelagem, fazendo programação. E aí, depois de 6 meses, eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Isso para mim é que é loucura, ficar enfiado dentro de uma sala 12, 14 horas. Eu falei, eu preciso ir para a rua, eu preciso ver gente, eu preciso ver pessoas, que eu gosto disso, eu tenho esse contato, eu sinto falta de contato com gente. E aí eu fui para a comercial, e aí sim, onde eu comecei a trajetória, fiquei até 99, 2000, saí, fui para o mercado, eu voltei entre 2006 e 2007. Não, mas calma lá, vamos lá. Vamos lá. Ainda nessa sua primeira passagem na Taken até 2000, né? Quais foram as pessoas que lá você teve a experiência para te transformar num comercial, né? Eu queria entender um pouco mais dessa jornada, né? Você está acelerando demais. Então... a gente é um pouco acelerado. Não, eu queria entender melhor, porque é legal às vezes dar nome aos bois. A ideia desse podcast é justamente estar sempre apontando para aquelas pessoas que foram fundamentais na nossa trajetória, né? Nesse período que você disse que você estava de office boy, você viu o pessoal da área comercial, se eu não estou enganado... Era o Marcelo. O Marcelo era um dos responsáveis da área comercial, e tinha o Carlos Turra, que é uma pessoa que já faleceu, que era aquele comercial nobre, educado, o cara assim, o Turra era um cara assim sensacional, fora da curva. E aquele foi um cara que eu olhei e falei, puxa, esse é um exemplo realmente de se levar para a vida com educação, um cara com trato. A gente até brincava, né, que ele tinha porte, ele tinha pedigree. Então, desculpa te interromper, porque justamente a ideia é essa, porque aqui na Casulo, esses podcasts que a gente está gravando, o objetivo é contar a história
mas dentro da história a gente dá um nome às pessoas ou a situação que realmente deu aquele clique, que deu aquele trigger, né? De falar assim, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Então, desculpa ter voltado, porque essa parte que a gente quer deixar claro aqui na Casulo, ou pelo menos nos nossos podcasts, que é para poder a gente valorizar aquelas pessoas que realmente influenciaram a nossa vida. E fizeram e fazem diferença até hoje. Exatamente. Mas não parou aí. Quando eu saí da Take, fui para o mercado, trabalhei em algumas empresas. Uma delas foi a Meta, que é lá do Rio Grande do Sul. E ainda hoje, para mim, eu nunca vi alguém tão bom e tão competente e tão sincero com o cliente como o Telmo Costa, que hoje é o CEO da empresa. Inclusive, faz muito tempo que eu não falo com o Telmo. Um abraço, Telmo, aí se você ver esse vídeo algum dia. É um exemplo. Dedicação, perseverança, clareza com o cliente. Então, esse é um cara que realmente fez a diferença na minha vida como espelho. E hoje, como mentor, eu tenho alguns. Eu tenho o prazer de falar que eu tenho alguns mentores. Eu tenho o Nuan, que foi da IBM, é um cara sensacional, é um amigo. Eu tenho a Fátima Primati, que é uma pessoa que me dá uma mentoria na parte de tecnologia, é uma conselheira que nós temos na Take. Temos o Sérgio Brito, que foi VP da IBM, que é um cara, assim, fundamental. Tá, mas eu queria que você me contasse em que momento que essas pessoas foram importantes. Então vamos voltar lá na hora que você estava falando, poxa, saí da Take, fui fazer algumas coisas no mercado. Nessa trajetória sua para virar CEO e hoje controlador da empresa, né? Como que isso aconteceu? Porque é uma história que deve ter muitos detalhes. Vários. Eu vou falar lá do comecinho, lá de 2006, 2007, quando eu cheguei na Take, né? Quando a gente reabriu a organização, ela tinha bastante oferta, bastante. E uma das coisas que eu sempre levei comigo, o Ayrton Senna, que é um exemplo, foco. Então, eu precisava ter foco dentro da empresa. Eu tinha N serviços no portfólio. O que eu fiz? Eu enxuguei tanto que eu fiquei com 2. Fiquei somente com 2 ofertas. E aí eu fui com foco, perseverança, determinando território, determinando estratégia comercial, determinando isso com quem eu aprendi bastante, que era o Telmo, determinando o que eu levo de valor para o cliente. E a gente veio nessa jornada, e nesses últimos 3, 4 anos, onde eu consegui montar esse conselho, que eu comentei com você, e o Rogério Oliveira, que é o ex-presidente da IBM, que para mim é o cara que faz uma diferença absurda. Eu já falei para ele algumas vezes, já falei para ele pessoalmente. A gente tem que falar enquanto as pessoas estão vivas, claro, né? Exatamente. Então, a homenagem tem que ser em vida. Esse é um cara que realmente mudou a minha vida para melhor e vem mudando, porque ele está com a gente ainda. Deve estar voltando de Portugal agora, mas é um cara assim sensacional. Então eu consigo ter um quarteto, é o quarteto fantástico. Então a Fátima, Nuan, o Sérgio, que é um cara excelente de estruturação de processo, é o cara que me põe no chão, e o Rogério, que além de pôr no chão, ele faz eu conseguir ter uma visão de futuro fora da caixa, assim. Eu já consigo pensar para os próximos 5 anos da empresa, 6 anos. Tá, mas você me contou um detalhe, falou assim, quando a gente reabriu a Take. Então, peraí, de 2000, você saiu em 2000, você foi fazer algumas coisas e aí reabriu a Take em 2005. Porque a 2006 para 2007. Tá, porque a Take ficou fechada durante esse período? Não, ela ficou até 2002 com um volume de trabalho bem menor. E aí o Lorival era o sócio da empresa na época. E um belo dia eu negociei com ele, nessa época de 2006, porque de 2002 até 2006 ela realmente deu uma boa encolhida, ela deu uma... Sim. Ela tirou um pouco o foco dos serviços dela, do que ela tinha, por questões estratégicas. Sim. E aí eu voltei em 2006, 2007 fazendo a compra da empresa. Mas eu queria entender exatamente, nesse período que você estava fora, o que você fazia e o porquê que você resolveu... Eu quebrei 3 vezes nesse período. 3 vezes. Com iniciativas diferentes, com produtos diferentes, com ofertas diferentes. E aí eu fui aprendendo. Eu fui aprender que eu não quebro. Eu apenas não consegui chegar no objetivo. E aí eu sempre falo, o vencedor hoje é a pessoa que não desistiu lá atrás.
Como eu faço esporte, eu faço jiu-jitsu já há 18 anos, eu tenho uma frase comigo que eu escutei do meu professor e escutei do nosso mestre, tenha conforto no desconforto. Tenha conforto no desconforto. E nesse período, até hoje na minha vida, quando tem alguma coisa apertando, para, respira, pensa. Só existe duas coisas nessa vida que não tem solução. São os impostos e a morte. O resto, tudo tem saída. E assim, a gente vem aprendendo conforme o tempo vai passando, o cabelo branco vai chegando. Eu ouvi dizer já que estão tentando resolver o problema da morte. Já, Dos impostos não estou vendo muito, não. Os impostos não. Mas assim, tudo tem solução. Tudo tem solução. Ou às vezes a solução é que não tem solução também, não tem o que fazer. Deu ruim, acabou, e não adianta chorar. Tá, mas e aquela história do carrinho antigo lá, que você teve que... Carrinho velho, que você visitava os clientes, você me contou uma história. Essa história é legal. Lá no começo, né, da empresa, né, uma dureza danada, eu tinha um parceiro na época, que a gente dividia a coxinha, pra você ter ideia, lá na Berrini, era um sacrifício. E era um carro todo velho, batido, era um Palio, 2 portas, preto, cara, era engraçado. Só que ele tinha um motor bom e um câmbio bom, então você podia andar com o carro para cima e para baixo que ele não quebrava. Então você ia nos clientes e às vezes você escondia o carro no estacionamento bem longe para que o cliente não visse, pô, o cara tá muito ruim, né? Então como que eu vou comprar um carro com um Palio todo batido desse jeito? Mas qual que é a estratégia dessa época? Sempre ficou bem claro para mim que eu tinha que ter uma estratégia. Então, o que eu fazia? Eu fazia território. Então, eu chegava de manhã, 7 da manhã, na Berrini, saia de lá 6, 7 horas. Eu conseguia visitar no mesmo dia, 8 até 12 clientes, que o pessoal marcava reunião para mim entre janelas de 30 a 40 minutos. E aí eu conseguia quase na mesma calçada, ou às vezes era na Paulista, na Berrini, na Faria Lima, no Morumbi, eu conseguia fazer aquele território num período grande, e só que não acabava ali. Ali era o começo do trabalho. Depois eu ia para casa, chegava 8 da noite, às vezes 8h30, e aí eu ia tomar banho, falar com minha esposa, ver minha filha, e aí eu ia trabalhar de verdade, que era fazer proposta, dar cadência, retornar e-mail. E esse foi um começo... Simples, né? Fácil. Fácil, muito fácil. 16 horas, 18 horas por dia. Não tenha ilusão. O CEO, o dono, o proprietário sempre vai ter que trabalhar mais. Eu já escutei algumas histórias, não, eu como sou dono, eu vou trabalhar muito menos, eu vou estar confortável em casa, esquece. Você que quer empreender, que acha que você vai trabalhar menos, você não vai. Tem que ter barriga no balcão, você está acompanhando o negócio. Óbvio, quando você começa a escalar, quando você começa a crescer, contratar gente competente, então você tem que ter processos, tem que ter pessoas e você tem que ter produtos. E quando você consegue estruturar esse triângulo, é um espetáculo. Agora, não é fácil fazer isso. O início ele é difícil, né? Mas então, pegando esse gancho aí que você disse, que, poxa, precisa trabalhar bastante e tal. Na construção da empresa, eu concordo 100% com você. Agora, quando a empresa já está estabilizada, como que você... A minha pergunta é, como que você monta a sua agenda hoje? Eu te pergunto porque, assim, para gravar esse podcast, eu fiz uma lista. Eu tenho várias pessoas que eu gostaria de falar. Algumas delas, pessoas muito bem-sucedidas, como a minha janela aqui no Brasil está sendo curta, eu estou em 2 semanas para poder gravar alguns episódios, né? Não consigo encaixar. Eu não consegui encaixar. Mas o que me surpreendeu é que boa parte deles são donos das empresas e não conseguiram uma agenda de 1 hora em 2 semanas. Aí eu questionei eles, falei, poxa, eu tô sem credibilidade, né? Eles, não, Bim, tô aqui ferrado, isso, aquilo, tal. Aí eu brinquei com todos eles, falei, poxa, cara, o que adianta ficar rico se você não consegue controlar a sua agenda, né? Essa foi a minha brincadeira com eles, né? E eles, não é bem assim e tal. Eu sei que não é, não dá pra generalizar. Planejamento. Mas você é uma pessoa que eu mandei mensagem e falei, Marcos, eu tenho tal horário. Por quê? Porque é um estúdio que a gente utiliza, eu tô fora. Falei, tenho essa data. Você falou, eu prefiro essa. Por quê? Eu vejo assim, a minha agenda hoje, eu tento deixar ela sempre com uma janela. Eu não encho minha agenda. Não é pra poder
ter a flexibilidade de um last call, um amigo, um negócio de última hora me chama e fala assim, ó, preciso falar com você amanhã. Eu falo assim, amanhã é possível, tal horário. Vou voltar. Planejamento, uma organização competente. Hoje eu posso falar que o nosso time, a nossa diretoria é um espetáculo. Hoje eu consigo ter tranquilidade pela primeira vez. Eu consigo tirar férias, de verdade. Eu fui acionado somente 2 vezes em 15 dias. Isso é um espetáculo. Para quem toca uma operação, para quem tem um negócio com 952 pessoas, 952 colaboradores, você é acionado só 2 vezes em 15 dias, é o sucesso batendo na sua porta. Sim. Isso me deu uma felicidade, eu até compartilhei isso com o time, com a diretoria, porque a gente conseguiu montar um time competente, um time que a gente consegue delegar e eles resolvem. Uhum. Porque caso contrário você fica louco, você não consegue olhar para o futuro, você não consegue fazer planejamento. Então, tudo isso é montagem de time. Você tem que montar um time forte, um time competente. Eu concordo com você, mas a dificuldade quando a gente está construindo um negócio é a falta de capital. É a falta de capital. Então, a falta de capital dificulta a nossa capacidade de trazer pessoas, né? Então, por isso que é muito mais fácil para empresas que são, sabe, investidas com grandes fundos e que com business plan bonito, feito, mostrando, preciso contratar profissionais assim, 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 é um pouco mais fácil montar times bons, né? Total crédito às pessoas que conseguem montar empresas, que conseguem levantar o investimento e provar que esse investimento é bom, né? Ele se comprova para poder contratar boas pessoas. Porém, existe uma outra linha de empresários na qual você se encaixa, que assim, é construir do zero sem capital externo nenhum. Zero. Né? E aí que essa que é a dificuldade, porque é muito fácil, é muito bonito pegar na literatura assim, não, temos que os OKRs, temos que fazer tudo isso, as pessoas, tal, mas quem são essas pessoas? Quem aceita fazer tal serviço nesse momento por tal valor? Por mais que você ofereça equity para as pessoas, elas têm a vida dela para pagar, as contas delas para pagar. Tem escola, tem PVA, não foge. E o seu sonho, às vezes, não é o sonho dessa pessoa. Então, o seu sonho é o seu sonho. É difícil você conseguir fazer com que algumas pessoas embarquem no seu sonho, né? Mas é simples. Quando você vai escalando, você tem que ter bem claro para você, o dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é da empresa. Você tem que reinvestir na empresa. Repete isso, Marco. O dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é da empresa. Você que tem um Prolabore mensal e você faça a sua retirada e não misture. Onde eu errei nas últimas vezes? Achando que tudo era meu. E tudo não era meu. Então, assim, ali eu aprendi, que para mim foi o gatilho mais importante da minha vida, eu não posso misturar pessoa física com pessoa jurídica, como dizia o Faustão, né? Como diz o Faustão, né? Você tem que saber separar. E aí, quando você separa e você começa a reinvestir na empresa, que você é obrigado a ter um reinvestimento, e você quer ter valor para poder levar para o mercado, você quer ter um time competente, aí você consegue montar os times. Então, você pega gerentes que têm potenciais em que possam virar diretor, onde nós fizemos alguns, e você começa a formar as pessoas, você começa a direcionar as pessoas, e você começa a trabalhar essas pessoas para que elas possam assumir responsabilidades. Então, eu vou voltar. Quando eu peguei férias, o nosso time foi tão competente que eu fui só acionado 2 vezes. Nas últimas vezes, nos últimos anos que eu falo, os últimos 18, 20 anos, era complicado, você não tem noção. Era trabalhando fora, trabalhando nas férias. E a família acostuma, né? Exatamente. A família acostuma, assim, e é normal. Agora, mas não é tão normal assim. Você tem que descansar. Você tem que recarregar a bateria para que você volte pleno, sereno para tomar decisões e pensar no futuro de quem está com você e no seu e depois da empresa. Esse ponto que você tocou de não misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa, eu acredito que é um dos maiores erros do pequeno empreendedor. A Casulo ela é uma empresa que investe em soluções focada no pequeno empreendedor, né? Nos small business, nos negócios locais. E
essa é uma das maiores dificuldades do pequeno empreendedor, é conseguir administrar o caixa. Ele tem que entender que o dinheiro da empresa é da empresa e o dele é dele, e que ele tem que entender que assim, bom, eu sou dono da empresa, mas eu tenho uma função na empresa. Qual que é o salário desta compatível para esta função? Isso. Ah, a minha empresa é um pequeno negócio, tá bom, eu estou no balcão, eu estou como vendedor, o salário de um vendedor É X. é X. Então, esse tem que ser a sua retirada. O resto, você tem que analisar para ver auferir o lucro para poder depois, no fim do período, falar assim, legal, a empresa foi super lucrativa, fiquei muito rico com o lucro, não com o salário. Poxa, agora não, agora eu sou o CEO da empresa. Legal, você tem um salário de CEO, mas qual que é o lucro da empresa? É isso que... E a minha dica, não retire tudo. Não faça a total retirada dos lucros. Balanceie. Sim. Porque não tem empresa que fique de pé sem um caixa forte. Um caixa forte, o caixa é o rei da empresa. Então você tem que ter um caixa sustentável, um caixa que aguente pancada, para que você tenha... Esteja pronto nos momentos de crise. Que você esteja... Isso, exatamente. Que você tenha tranquilidade de seguir a vida, porque as pessoas que estão com você dependem de você. A pessoa tem que comprar leite, tem que comprar comida, a pessoa tem uma pensão para poder pagar no final do mês. E eu tenho orgulho e uma responsabilidade enorme em falar que a gente nunca atrasou um pagamento. E são quase 1.000 pessoas. Então, indiretamente, eu tenho quase 3.000 pessoas hoje que dependem da Taking. E a gente pode falar que eu não tenho atraso. Esse é um diferencial absurdo. E lá no início? Nunca tivemos atraso. Por quê? Óbvio que você passa por N situações. Penhora apartamento, penhora o carro. Eu tinha um caixa, né? Eu fui gerente comercial em algumas empresas, diretor comercial. Eu consegui fazer um caixa, era um caixa sustentável, o tamanho da empresa, de 10, 12 pessoas, e você vai melhorando as suas habilidades como fluxo de caixa, como vendas, como RH, como financeiro, como marketing. Então, isso foi me ajudando, porque cada caixinha dessa, que eu tinha um chapéu para cada caixinha, eu não tinha um dono para cada caixinha. Então, você vai crescendo a empresa, você vai investindo e você vai colocando gente onde você tem mais eficiência para poder te apoiar. Você cresceu sempre organicamente ou fez alguma aquisição? Nós fizemos uma aquisição há 3 anos atrás, acabamos de fazer uma agora, há 15 dias, estamos em via de fechamento agora nos próximos 15, 20 dias, que aí dá um crescimento dos inorgânicos de 30% a 35% na companhia toda. Mas o orgânico pra gente é o que puxa. Tá. E falando um pouco hoje do momento da empresa. Que momento que se encontra a Taking? Nosso momento hoje é fantástico. Nosso momento é maravilhoso. A gente conseguiu, todo mundo tem oscilações. Nós passamos por isso nos últimos 8 meses, pelo mercado também, mas agora, nos últimos 3, 4 meses, a gente conseguiu dar uma rampada, a gente cresceu. Pipeline, gente, tenham pipeline, saibam o que é conversão, saibam qual é a taxa, qual que é a média, o que você precisa fazer, o que você leva de valor. E hoje a Taking, ela está tão estruturada, ela tem um processo tão liso, que isso faz a gente crescer sem apertar tanto as pessoas, um negócio legal, um negócio saudável, o comercial, que é uma área que você escuta nas empresas, que é uma área estressada. Hoje a nossa área comercial é feliz, a nossa área comercial ela é leve. A gente conseguiu estipular isso para a empresa como meta de ter um clima organizacional saudável, e a gente conseguiu atingir esse momento. Tá, mas a gente conversando, a Taking hoje é uma organização média para grande aí, com quase 1.000 colaboradores. Exato. Quando a gente olha para os clientes que a Casulo tem dentro dos seus negócios, são pequenas empresas. Outro dia, conversando com um ex-professor meu, né, da universidade, aqui, a gente estava falando da dificuldade da pequena empresa de agir
como uma grande corporação que tem todos os processos, né? Porque geralmente é o dono que é responsável por 80% das atividades da empresa, como compra, venda, parte financeira, parte contábil, às vezes é o próprio cara que cuida da rede social, né? É isso aí. E como que você consegue fazer uma analogia, porque você já foi pequeno, para falar com essa pessoa que está assistindo a gente agora, porque o nosso público é muito mais focado nesse tipo de empresa, na pequena, como que se organizar? Né? Porque as pessoas acham que, nossa, mas eu não tenho recursos para contratar as ferramentas, funcionários, para me organizar. É necessário tudo isso ou é questão de cabeça e organização? Cabeça, disciplina, você organizar, planejar o seu tempo para as tarefas. Hoje, se você é uma empresa pequena, você é um só, ponto. Você só vai ter 12 horas por dia para poder trabalhar, caso contrário você vai bater os pinos e você vai ter um treco e não vai conseguir fazer o negócio rampar. Então o que você tem que fazer, na minha opinião, como que eu fiz no passado? Disciplina, fatiar o tempo, fatiar as ações. Você não pode cuidar do RH 24 horas, você não pode cuidar do financeiro 24 horas, você não pode cuidar da área comercial 24 horas e das pessoas 24 horas. Então você fatia o seu tempo e tenha disciplina. Então minha área comercial eu vou destinar o tempo das 9 às 11. O meu RH das 11 às 13. Vou falar do financeiro das 14 às 15. Então você fatia o tempo e disciplina. Sempre. Mesmo que se você estiver cansado, segue aquela rotina. Porque aquilo que vai fazer, a cadência que vai fazer você começar a ter retornos. E de novo, você começa a crescer, não use o dinheiro da empresa para você. Use o dinheiro da empresa para a empresa. Gente, para mim é o maior erro do empreendedor. É achar que o dinheiro... Eu falei que já umas 10 vezes, porque eu passei por isso. Sim. Não use o dinheiro da empresa para você. Use para a empresa. Isso que você está falando, a gente está falando da empresa, né? Eu lembro quando eu era responsável por uma empresa mexicana aqui no Brasil, e a gente tinha um número de pessoas, era um call center, eu cuidava da área de tecnologia e da área comercial, né, também, a parte operacional, desculpa, e eu tinha todo o pessoal do call center sob minha supervisão. Na época eu tinha 28, 29 anos, eu era diretor da empresa, e eu lembro que os funcionários, eu reunia o pessoal toda semana, eu botava lá o pessoal no auditório para conversar, papo de 20, 30 minutos, para poder ter essa proximidade com o pessoal chamado chão de fábrica, né? E eu lembro que eles me questionavam muito assim, pô, Vlad, como que você, com 29 anos, já é o diretor da empresa, e a grande maioria com seus 23, 24, ainda estavam iniciando dentro de uma empresa, né? E aí eu justamente, eu tô falando isso porque tem muita conexão com o que você está falando de saber separar o dinheiro, saber separar as coisas. Porque eu chegava para eles e falava assim, ó, vocês têm um hábito de receber o seu salário e de gastar inteiro. Em coisas assim, poxa, eu pego o seu salário e vou gastar ele inteiro em coisas que vocês não precisam. Eu chegava, por exemplo, e falava assim, ó, por exemplo, carro. Quantos de vocês aqui tem carro? Ah, carro financiado. Ah, o pessoal levantava. Eu falava, faz a conta. Vê se faz sentido você, na sua idade, com o salário que você tem, pagar esse valor de prestação do carro. Aí a pessoa fala assim, ah, mas senão eu não vou conseguir fazer. Eu falava, então imagina só, na época o pessoal tinha um salário próximo de R$1.000, alguma coisa assim, que era o salário, o piso do mercado. Aí ele falava do valor do carro financiado. O carro na época custava 30, 40 mil reais, né? Pra você ter uma ideia. Aí eu falava assim, ó, você ganha 1.000, você compra um carro de 40. Aí você financia ele, esse carro vai sair 50 na época. No mínimo, de 30 vai para uns 50. Eu falava assim, imagina você todo dia, você acorda, vai trabalhar, faz tudo, volta para ganhar os seus R$1.000, você vai tá comprando um carro de 50 mil, que é o que você vai desembolsar. Ou seja, 50 meses da sua vida é para pagar esse bem. 50 meses da sua vida é para pagar esse bem. Faz sentido? Falei, você trocar o seu tempo por esse bem? Aí as pessoas falam assim, não faz. Eu falava, então, tá vendo? O carro é a ruína do jovem, eu falava.
Por quê? Porque vocês miram primeiro na coisa errada. E é o que eu vejo que o pequeno empreendedor faz muito. Ele começa a ter sucesso, ele começa a mirar nos pequenos luxos que atrapalham o crescimento dele no futuro. Ah, poxa, agora comecei a ganhar um dinheiro, ao invés de reinvestir na empresa, abre uma segunda loja. Aí é o crescimento acelerado, sem estrutura, sem processo e sem organização. Não adianta crescer desse jeito. Calma, tenha calma, pé no chão. Então, o que eu vejo é, às vezes o pequeno empresário ele fala assim, mas eu só tenho uma loja. É difícil sobreviver com uma loja. Eu falo assim, realmente é difícil. A gente analisa os custos aqui, poxa, é realmente seu salário, não tem como crescer. Mas se você tiver uma segunda loja, você concorda que todos esses custos aqui fixos são diferentes? Porque você já tem toda a parte de contador aqui, isso já não entra, isso não entra, isso não entra, esse funcionário aqui, entregador, já são os mesmos. E se você tiver uma segunda loja, você concorda, você vai ter menos funcionário, vai sobrar mais aqui. É verdade. Então você concorda que você pode aumentar o seu ganho com o faturamento dessa loja, mas essa loja ela tem um teto de faturamento pelo bairro que ela está. E se você abrir uma loja no bairro do lado, e depois uma outra no bairro do lado, eu falei, isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, você tem 10 lojas. Aí eu faço a conta para a pessoa e falo, você está vendo que você pode chegar aqui num número que você nunca pensou ter? Mas aí tem um detalhe que se chama planejamento. As pessoas têm que sentar, fazer planejamento, olhar o crescimento, qual que é o seu público, onde você consegue penetrar, qual que é o território. E não é fácil fazer isso. Você tem que identificar em você, a pessoa tem que ser honesta com ela, acordar, olhar para o espelho, como diz o Sérgio, nosso conselheiro, fale com o espelho. Onde eu tenho deficiência? É comercial? É financeiro? É RH? É marketing? Onde que eu peco? Vai lá, ou você traz alguém para poder te ajudar, para tocar aquela frente para você, ou você vai lá e desenvolve isso em você, dependendo do seu tamanho. Mas a pessoa tem que ser honesta com ela, porque não cresça desorganizado, igual um louco, porque é um passo para a ruína. Isso que você está falando, uma das empresas que eu tive, eu toda vez olhava, eu via o crescimento da empresa, eu via o faturamento dela mensal, e eu falava... A margem. Não, a margem era ótima, o negócio estava bom, mas eu olhava e eu falava assim, isso daqui não é sustentável. Eu tinha certeza que não era sustentável. Eu via os clientes que eu tinha, eu via a forma que eles cresciam, a forma que eles investiam, eu olhava para o momento do mercado e falava assim, o meu crescimento tá legal, tô fazendo dinheiro, mas em algum momento isso aqui vai desabar. E desabou, entendeu? Eu tava prevendo que aquilo ia acontecer, você fala assim, poxa, mas você não se planejou, você não se organizou para que isso não ocorresse? Eu falo, eu estava distraído. Eu estava distraído com outras ações, outras empresas que estavam incubadas e falava assim, daqui a pouco eu olho para isso, daqui a pouco eu olho para isso, daqui a pouco eu olho para isso e não olhei. E quando o momento chegou... E é normal, tá? É normal. Quando o momento chegou foi um problema. Aquele negócio em si desabou. E todo negócio, quando você vai criar, você tem que ter um propósito. Qual é o propósito que você quer para a empresa e para você? É o mesmo. As pessoas têm que ter noção o porquê que você está fazendo aquilo e para quem que você está fazendo aquilo. Qual que é o propósito? Qual que é o seu objetivo de vida? É melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor? É melhorar a vida das pessoas que estão com você? Eu sempre achei que o meu propósito era outro, enquanto eu não descobri há uns 8 anos atrás, que um dia eu estou andando no centro da cidade, antigamente tinha uma revista que chamava Harvard Business Brasil, estava escrito assim, qual é o seu propósito? E o Lorival deixou muito claro para mim que o seu propósito não é financeiro, o seu propósito é ajudar e melhorar a vida das pessoas. Falei, imagina, depois daquele dia que eu identifiquei, que eu me reconheci, eu me achei, eu mudei. Eu mudei como pessoa, eu mudei como empreendedor e achei o caminho, porque as pessoas têm que achar o caminho dela. Você sabe que você falando isso agora, talvez o meu maior problema com essa empresa, que ela acabou fechando, é que eu olhava para o negócio em si e eu falava assim, poxa, qual que é o sentido... me dá dinheiro e tal, mas qual que é o sentido? Isso
é algo que me dá prazer ficar fazendo isso por muito tempo. E eu não tava olhando para esse lado que você falou agora, falou assim, poxa, apesar de não ser uma coisa glamurosa, bacana, tal, ela mantinha 18 famílias. Entendeu? Ela mantinha 18 famílias. Não é só dinheiro. E eram 18 famílias que recebiam o salário daquilo. E eu percebendo do movimento, eu me antecipei. Como você sempre fala, eu não deixo o problema chegar, eu me antecipei ao problema. Então, quando eu vi que eu estava caminhando para o precipício com aquela empresa, antes que eu não tivesse caixa, antes que eu não tivesse nada, cara, eu fiz as indenizações das pessoas, eu fiz todas as rescisões e recontratei elas depois na sequência para continuar operando. Pode até ser um problema, mas eu queria garantir que todas iam receber o que elas tinham direito, mas na sequência a gente acabou encerrando. Um espetáculo. Entendeu? Essa visão, mas assim, o propósito é tudo. Se você não tiver o seu propósito claro com você, calma, pensa, planeja, depois que você achar o seu propósito, você segue aí a sua vida. Bom, Marco, a gente está caminhando para o fim da conversa. Eu queria, a não ser que você tenha alguma outra coisa, mas eu queria que você usasse os últimos minutos para você pensar em alguma mensagem para quem tem um small business e principalmente para o jovem. Você que trabalha numa empresa que emprega bastante gente, que é uma empresa na área de tecnologia, é uma empresa que tem oportunidades diversas em vários segmentos. Eu queria que você utilizasse aí os próximos minutos para falar com o jovem que está em casa sobre o mercado de trabalho na área de tecnologia e um pouco também para o pequeno empreendedor como melhorar. Então vamos com o jovem, que é uma coisa que eu adoro, busque conhecimento. Nunca teve tão fácil você buscar conhecimento na palma da mão. Mas não é para ficar olhando para o celular, para ver TikTok, Instagram, Facebook, não, é buscar conhecimento. Estudo, ele está mais fácil, o conteúdo está na sua mão, só depende de você. Tenha muito forte com você algumas habilidades, como inglês, como português e matemática. Eu brinco com algumas pessoas, se você tiver um português perfeito, uma matemática muito clara para você, você já se destaca muito no meio da população. Infelizmente é verdade, porque a nossa qualidade de ensino ainda é muito ruim. E se você tiver o inglês, você consegue dar um salto absurdo. Eu indico muito a área de tecnologia, que para mim, todas as empresas, ou a maioria delas, vão ser empresas de IA, vão ser obrigadas a entrar nesse mundo, e tem um gap hoje no setor de tecnologia de mais de 90 mil vagas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Fora, você pode colocar isso vezes 3, vezes 4 nos Estados Unidos, que tem um PIB 20 vezes maior que o nosso. É assustador a falta de mão de obra. E é assustador a falta ainda de interesse das pessoas. As pessoas ainda não querem entrar. E olha que nós damos treinamentos, nós puxamos pessoas de classe baixa. E por que você acha que tem essa dificuldade? As pessoas... Medo. Porque eu vejo que as pessoas elas têm uma resistência à área de tecnologia. Eu falo em casa mesmo, eu fico pra minha filha, ela tá com 13 anos, falo, tá na hora de começar a fazer coding, né? Já passou. Começa com 12, começa a programar, começa a aprender código, começa, não, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, né? Não quero isso pra minha vida. E dentro da minha família, eu tentei, sem brincadeira, eu comecei em 91, não tem ninguém 92. Dentro da sua família? Ninguém. Assim, primos, filhos dos meus primos, ninguém. Eu falei até outro dia, eu comentei, eu fiz um workshop numa empresa de um colega, levei amigos dos meus sobrinhos lá para falar, conversa aqui para entender o mercado de tecnologia. Foi com o Marcelo da Conquest. Marcelo da Conquest. Isso há 5 anos. 4 anos e meio, 5. Coloquei meus sobrinhos, os amigos dele, eles ainda estavam no 2º, 3º colegial. Explica aqui o que é o mercado de tecnologia, as oportunidades. Um virou advogado, outro medicina, financeiro. Ninguém quis ir para a tecnologia. O gap ainda é muito alto, requer uma dedicação interessante, uma dedicação grande, mas se eu puder dar uma dica, venha para o setor de TI. Tecnologia é
sempre foi, é a bola da vez. E é amplo. As pessoas acham que a área de tecnologia é programar apenas. Cada vez menos é programar. E não só tecnologia. Quem for para o segmento de tecnologia, começa a pensar com a cabeça de negócio. Essas são as pessoas que se destacam no mundo de TI. Quando você começa a falar de negócio, e com um negócio claro, com os problemas de negócio na sua frente, com a tecnologia você resolve ele. Então as pessoas, quando começam a ir para o mundo de TI, começam a se desenvolver, comecem também, quem já está na área, a olhar para o mundo de negócio. Então, como que entra no mercado de tecnologia? Qual que é a pessoa que está em casa agora, está assistindo, tá rolando lá os cortes, se interessou, como que ela entra para essa área? É faculdade? Porque as pessoas antes tinham que fazer faculdade, uma universidade. Hoje não, concorda? Hoje... O YouTube tem vários conteúdos, tem conteúdos assim excelentes. O próprio Instagram, você tem influenciadores de tecnologia que dão dicas, mas ainda o princípio é o pacote Office, né? Que as pessoas esquecem disso, que sabe usar um Excel muito bem, sabe utilizar um PowerPoint muito bem. Vão para um curso de modelagem de dados. As pessoas esqueceram que fazer curso de modelagem de dados dá uma diferença absurda nas pessoas. E depois você escolhe uma programação, vai para um Python. Vai para o Analytics, né? Vai para assim, vai para a parte de inteligência, a parte de IA já embutido. E agora falando para o empreendedor. Tenha o seu propósito claro. Tenha claro para você que você ainda que está empreendendo, que é pequeno, você vai trabalhar muito, meu amigo ou minha amiga, vocês vão trabalhar demais, mas é prazeroso. E não faça só pelo dinheiro. Tem um propósito de vida, de objetivo e como você vai impactar as pessoas e já olhando para o seu negócio como que ele escala. Então você já começa o negócio hoje pensando grande, agindo como pequeno. Não queira agir como grande, não queira agir como uma das Big Four, porque você quebra. Você tem que ser rápido, você tem que ser objetivo e claro. Nós promovemos uma pessoa dentro da Taking nos últimos dias e eu estou lá na cozinha, o rapaz chegou e falou: Marco, legal, obrigado, vocês me promoveram para comercial. Me dá uma dica para ser um bom vendedor, para ser um bom comercial. Olhei para ele e falei assim: seja honesto. Sim. Ele foi para trás assim e falou: seja verdadeiro com o cliente. Não tente enrolar o cliente. Ele sabe que tá sendo enrolado, né? E falou: nossa, é simples. Eu falei: é mais simples do que as pessoas imaginam. Porque quem está do outro lado tem um problema para poder resolver. Ele tem uma meta para poder bater. Ele tem um entregável, ele tem um usuário no cangote dele para entregar o projeto para poder funcionar. Porque o cliente dele, que é o mais importante, está reclamando. Então, quando você consegue fechar esse PDCA, quando você consegue entender essa jornada do cliente, fica tudo mais fácil. Legal, Marcos. Foi inspirador estar aqui com você, poder compartilhar com o pessoal que está em casa a sua história. Espero que o pessoal que esteja em casa agora assistindo tenha gostado do conteúdo, que possa visitar aí o site da Taking para saber um pouco mais sobre a empresa, Perfeito. visitar o site da Casulo, conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos. Prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigado, Vlad. Até mais. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.